Na busca por transporte, hoje em dia, duas demandas predominam: velocidade e custo reduzido. Contudo, esse panorama não é recente. Em 1913, itinerários da Wabash e da Union Pacific ressaltavam a rota mais veloz e curta entre dois locais. A evolução parecia lógica, mas não aconteceu bem assim. A velocidade, surpreendentemente, já foi tida como um aspecto negativo, uma vilã da história. O aumento incessante da rapidez de locomoção era, para algumas pessoas, um gerador de estresse e também ansiedade. Os trens, então, eram taxados de rápidos demais. Para compreender melhor, vamos olhar o início dessa história, começando pela indústria. Em 1916, a malha ferroviária dos Estados Unidos atingiu o marco de 408 mil quilômetros. Em 1920, o trem alcançou o patamar de qualidade superior, apresentando extensas malhas, velocidade e também conforto. Parecia ser o transporte ideal, porém alguém fez com que os cidadãos da época acreditassem que era totalmente o contrário. Em um período onde os automóveis ganhavam a popularidade, a indústria automobilística não desejava concorrer com as ferrovias. Ressurgiu então a crítica ao aumento constante da velocidade dos trens, além da proposta de desacelerar a vida moderna e fluir da liberdade que os carros proporcionavam para as pessoas, sem depender de horários nem estações. Inclusive, eles diziam: ter liberdade de estar onde você quiser e quando quiser. Era um privilégio único do transporte pessoal. Com essa proposta, as vendas de carros dispararam, deslocando investimento das ferrovias para agora as rodovias, alterando também irreversivelmente a face dos trens desde os anos 20. Curiosamente, após um século, os anúncios de carros ainda veiculavam os mesmos argumentos. No Brasil, a ascensão e queda dos trens ocorreu tardiamente, mas aconteceu. Em 1960, a malha ferroviária brasileira atingiu 38 mil quilômetros de extensão. Porém, a tendência mundial apontava para o desenvolvimento de rodovias integradas às ferrovias, mas os planos saíram totalmente dos trilhos. Com o passar dos anos, ferrovias menores e deficitárias foram desaparecendo. Restaram aquelas que atravessavam as regiões metropolitanas das grandes cidades. Neste cenário, a Ferrovia do Aço, ela se destaca porque foi prometida para ser entregue em 1000 dias, inaugurada em 1989 com um atraso de apenas 4.140 dias da obra. A malha ferroviária brasileira perdeu 8 mil quilômetros, sendo substituída por estradas e carros. As perguntas que não querem calar é: como a indústria automobilística sabotou os trens? Quais outros fatores influenciaram no desaparecimento dos trens aqui no nosso país? E o que tudo isso nos reserva para o futuro? A resposta para essas questões é tema do vídeo de hoje. Os trens possuem um alto poder operacional, sendo mais eficiente e competitivo que o transporte rodoviário para distâncias de 600 km ou mais, especialmente para produtos de menor valor agregado. Houve um período em que o transporte ferroviário dominava tanto o trânsito de mercadorias quanto também o de pessoas, como vemos hoje e muito na Europa. Na metade do século XIX, antes da popularização dos carros, o avanço tecnológico progressivamente aprimorava o sistema ferroviário. Leitos eram aperfeiçoados, curvas perigosas eram eliminadas e locomotivas ganhavam velocidade. Ano após ano, as jornadas se tornavam mais curtas, algo impensável até mesmo nos dias de hoje. Nos Estados Unidos, esse progresso do transporte ferroviário levou a inúmeros acidentes. A causa, no entanto, não era a infraestrutura dos trens, e você mesmo vai se impressionar com o que acontecia. A questão toda era o tempo. Nessa época, os fusos horários não existiam. Cada cidade dos Estados Unidos determinava sua hora baseada na sua posição do Sol ou das estrelas. Então, com a expansão do transporte ferroviário e as viagens ficando mais longas,
Os trens começaram a compartilhar os mesmos trilhos, e para evitar acidentes, os maquinistas precisavam saber o horário de passagem de outros trens na direção oposta para desviar e esperar a sua passagem, mas com diferença de horário entre uma cidade e outra, especialmente as mais distantes. Os maquinistas não tinham certeza exata de quando iriam cruzar por outro trem. Isso resultava em acidentes que causavam vítimas fatais e interditavam as pistas e todo o transporte. A situação só foi resolvida com a criação de um horário padrão nacional, dividindo os Estados Unidos em 5 fusos horários, e mesmo assim houveram reclamações. Tudo parecia fluir bem, até que a situação estagnou. Na verdade, retrocedeu. A ascensão dos automóveis foi mais devastadora para os trens do que se poderia prever ou imaginar. Os defensores do transporte ferroviário inicialmente não levaram a sério os automóveis. No final do século XIX, eram vistos apenas como brinquedos caros, mas a indústria automotiva se firmou e ocupou o espaço, além do mais, ficou próspera. Muito disso deve-se ao fato de que uma proporção significativa da população se beneficia do sucesso desses automóveis até os dias atuais. Esta indústria tem uma longa cadeia de produção, com impacto substancial até mesmo na economia, empregando uma força de trabalho muito qualificada, sem mencionar a indústria do petróleo, que impulsiona todo esse ecossistema e a construção de todas essas estradas. Portanto, não foi difícil colocar os trens de lado quando eles pareciam ameaçar o sucesso dos automóveis. A popularização da aviação também teve um papel crucial na decadência das ferrovias, principalmente naquelas de longas distâncias. Robert Severo, professor emérito na Universidade de Berkeley, em uma entrevista à CNBC, falou sobre como vivemos a cultura do automóvel. Ele disse: "É difícil quebrar esse ciclo. Além disso, em nosso sistema político, temos lobbies muito poderosos da indústria do petróleo, fabricantes de carros, do setor da aviação e todos esses grupos que os trens de alta velocidade teriam que competir. Empresas como a General Motors, fabricante de automóveis e motores, Firestone Tire, da área de pneus, e Standard Oil, do petróleo, são exemplos de pequenas empresas que se uniram para comprar todos os sistemas de trens de rua, os bondes, e descartá-los fora. Desde então, o governo começou a investir cada vez mais em estradas. As ferrovias foram praticamente esquecidas e a indústria automobilística ganhou a batalha sem fazer muito esforço. Em 1916, quando as estradas americanas alcançaram o seu auge, o governo financiou vários estados para melhorar cada vez mais as suas rodovias. No final da década de 1920, os americanos viajavam 5 vezes mais de carro do que de trem, e a falta de individualidade e as viagens extremamente rápidas também contaram contra as ferrovias. O que ninguém parou para imaginar é que o que eles justificavam como um grande problema acabou continuando, não passando de um plano de marketing e que você vai ficar sabendo de tudo. Escritores americanos criticavam a pressa dos trens e exaltavam a lentidão dos automóveis. Dallas Lowry Sharp falou sobre como os trens ofereciam apenas paisagens borradas dos passageiros, enquanto os carros eram mais patrióticos, incentivando as pessoas a aproveitar o país. Ironicamente, anos depois, com as inovações nos veículos e também nas estradas, os carros ganharam mais velocidade e as rodovias aumentaram os limites de velocidade, transformando a tal paisagem patriota em paisagens porrada outra vez. A velocidade, criticada nos tempos antigos, foi muito bem recebida na era do automóvel, e a ideia de se livrar das ferrovias parece cada vez mais problemática a longo prazo. Mas o que realmente aconteceu no nosso país, aqui no Brasil? No Brasil, os trens têm uma história que pode ser comparada à dos Estados Unidos, contudo, é repleta de coisas bem peculiares. Em 1858, o início das operações foi marcado pela atuação da Recife and San Francisco Railway Company. O crescimento veio em um ritmo acelerado,
Porém, alguns investimentos não tão bons foram feitos, principalmente em trilhos que não geravam lucro nas condições do mercado. Um decreto em 1872, o Decreto de 5.106, deu às companhias ferroviárias a opção de escolher a bitola desses trilhos. Essa decisão tem uma repercussão até os dias atuais, como um grande problema para o setor ferroviário brasileiro. Paulo Robert Filomeno argumenta que a diversidade de bitolas atrapalhou o desenvolvimento do transporte ferroviário desde o início da sua história em terra tupiniquim. Nesse mesmo período, o padrão mundial era adotar bitolas uniformes, mas o Brasil acabou optando por comprar material ferroviário disponível no exterior. Com tudo isso, a insustentabilidade desse modelo veio à tona rapidamente. Com a maioria dos equipamentos sendo importados, a inflação e a depreciação do nosso dinheiro afetavam severamente a aquisição de novos equipamentos. Aumentos salariais e a concorrência emergente com as rodovias também desempenharam seu papel por aqui. Contudo, a crise do café e o governo de Juscelino Kubitschek foram decisivos na degradação total dessas ferrovias. No século XIX, a expansão das estradas de ferro foi impulsionada pelo café, um produto central na economia brasileira. Então, a crise de 29 abalou vários setores, incluindo os ferroviários, em virtude da Grande Depressão e também da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Os Estados Unidos, principal comprador do café brasileiro, sofreram enormemente. As exportações de café e os preços sofreram uma queda drástica. As ferrovias administradas pelo setor privado sob regime de concessão experimentaram uma queda considerável de rentabilidade e com a redução do volume de cargas. A partir daí, começaram os primeiros sinais de decadência dessas ferrovias, que eventualmente seriam estatizadas. A partir de 40, a economia brasileira, antes centrada na agricultura, mudou para a indústria. Muitas pessoas migraram do campo para as cidades, o que contribuiu para a redução da demanda por trens de passageiros em determinados trechos. Os governantes perceberam que a construção de rodovias era menos custosa do que as ferrovias e o petróleo usado na produção de combustível era barato na época. Esse cenário coincidiu com a Guerra Fria, onde também os Estados Unidos tentavam se aproximar do Brasil, até mesmo para evitar uma possível aliança com a então União Soviética, que hoje parte dela está na Rússia. Com essa parceria, acordos foram firmados e daí nasceu o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que em 1956, tornando o Brasil um fabricante de automóveis. Ainda disso, mais rodovias foram construídas, mais carros foram fabricados e o sistema ferroviário precisava de reformas. Em 1945, surgiu a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que tinha como proposta uma reestruturação bem ampla do sistema ferroviário e uma centralização da administração das companhias de ferrovias, com a criação da estatal Refasa. No entanto, nenhuma proposta de integração ou modernização das linhas foram apresentadas. Em vez disso, a única sugestão foi desativar trechos deficitários e, simultaneamente a isso, a classe política priorizava a construção de estradas, conforme o Decreto 2698 de 1955, que estabelecia um mecanismo para eliminar as linhas ferroviárias e usar a arrecadação de impostos sobre combustíveis e lubrificantes para pavimentar as rodovias. Com Juscelino Kubitschek no poder, em 1956, houve uma nova tentativa de salvar as ferrovias com um plano de metas, que priorizava o transporte rodoviário, mas prometia reorganizar as ferrovias em torno da logística de commodities para exportação. O foco no transporte rodoviário fazia sentido, pois contribuía mais para o desenvolvimento do Parque Industrial Nacional. Esse cenário persistiu até a década de 80, quando os recursos públicos para as estatais da Refesa e também da Fepasa se esgotaram, e os investimentos só foram retomados após a desestatização. Renton Neto, professor de engenharia de transportes, disse também numa entrevista para a BBC Brasil que a ideia de concessão para a iniciativa privada
era menos para buscar eficiência e mais para aliviar o Tesouro Nacional do peso das ferrovias. Nos acordos, as empresas privadas não eram obrigadas a investir, apenas a manter as operações, aumentar a produção de transporte e reduzir os acidentes. A construção de novas ferrovias ficou a cargo do governo, o que deu pouco incentivo para a expansão de malhas ferroviárias. Enquanto isso, o transporte rodoviário continuava sendo incentivado, acelerando a decadência dos trens. Em 2018, a greve dos caminhoneiros parou o país e reacendeu o debate sobre a dependência rodoviária, mostrando as consequências negativas de depender principalmente de um modal apenas de transporte. A pergunta que permanece é: algo está sendo feito para mudar isso? Há notáveis diferenças na estruturação dos países que investiram em ferrovias daqueles que a negligenciaram. A China, por exemplo, fez significativos investimentos e hoje possui a rede ferroviária mais veloz do mundo. Na Europa, como eu falei no início do vídeo, países como França e também a Inglaterra ostentam sistemas ferroviários de alta qualidade e rapidez. É surpreendente imaginar que as ferrovias, outrora, à frente em eficiência de transporte, foram substituídas por outra forma menos eficientes que só alcançaram padrões similares após longos anos de evolução. Hoje, as ferrovias vistas como transporte do passado emergem como um importante elemento do futuro. Recentemente, o The New York Times noticiou um massivo investimento dos Estados Unidos na indústria ferroviária, o maior, inclusive, desde 1971, integrando um projeto de injetar 66 bilhões de dólares neste setor. No Brasil, a previsão para 2022 do Ministério da Infraestrutura é de investimentos na ordem de 180 bilhões de reais, graças ao novo marco legal das ferrovias. Mas será suficiente considerando a mudança dos tempos, a evolução das demandas e o crescente problema da corrupção do país? Atualmente, as necessidades de transporte não são as mesmas de décadas atrás. Embora as pessoas valorizem a individualidade e a liberdade para escolher os horários de suas viagens, o fator velocidade ganhou mais relevância e as perspectivas também mudaram. O trânsito congestionado e o tempo perdido têm levado as pessoas a repensar a noção de que uma viagem lenta seja algum momento relaxante. Filas e mais filas de congestionamento não são relaxantes. Nesse cenário, os trens surgem como uma alternativa excelente para agilizar e também proporcionar mais conforto. No passado, as ferrovias eram vistas como um obstáculo ao sucesso dos automóveis e à tranquilidade das pessoas. Hoje, representam a esperança de um futuro com menos horas desperdiçadas no trânsito e mais tempo para o que realmente importa. Eles também prometem um transporte de carga mais eficiente, com redução de custos de frete e diminuição no desgaste das estradas, causados, obviamente, pelos caminhões pesados. Agora, o que você pensa sobre o fim dos trens e o possível futuro deles? Me fala aqui nos comentários e não se esquece de ver o que os outros inscritos estão falando. Agora, para descobrir o que aconteceu com a Ford, que foi de quase falência no Brasil a um lucro bilionário depois de sair do país, confere esse vídeo que está passando agora na sua tela, que nele eu conto toda essa história. Clicando aí, nos veremos em alguns segundos. Então já se inscreve no canal e também ativa as notificações, porque eu te vejo no próximo vídeo.